Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Perseguição dentro da igreja. Perseguição dentro da igreja. Eu vou ler aqui uma palavra, fala sobre perseguição. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Bom, meus amados irmãos, aqui é um assunto bem interessante, sabe, sobre a perseguição. Mas eu creio que essa perseguição aqui, quando Jesus falou, é uma perseguição fora da igreja, né? Fora da igreja, não era dentro da igreja não, tá? Eu acredito assim, né? Tá? Bom, tem pessoas, meus irmãos, que entendem a perseguição dentro da igreja, eles entendem como uma perseguição, mas são pessoas que têm pouco entendimento na palavra, certo? Na palavra de Deus. Tanto aquele que está sendo perseguido, como aquele que persegue. Aquele que está sendo perseguido, ele comete falhas, comete erros, tá? E aí, um fala uma coisa, outro fala, e aí vem aquela, tipo uma perseguição, né? Tá? Perseguindo aquela pessoa, porque até mesmo ele errou. Aí é um falta de entendimento da pessoa que errou. Como também aquele que é forte, né? Ele é forte e tem o fraco. Aí o fraco erra e aquele que é forte fica perseguindo aquele fraco. Também tem isso, né? Tá? Tem isso aí, existe isso aí. Tem um que é forte, ele tem todas as condições para fazer a obra de Deus, para buscar e tudo, né? E aquele que é fraco, ele se sente, como é que se diz? Fragilizado, né? Ele é fraco e aí ele entende como uma perseguição. Ele cometeu alguma coisa errada e entende como uma perseguição, tá? Ele diz, meu fulano tá me perseguindo, fulano tá me perseguindo, fulano... e já bota aquilo na cabeça e já fica preocupado, né? E daí já começa a espalhar para os outros que o fulano tá perseguindo, mas bem no fim ele errou e aí já começa a gerar mais confusão ainda, tá? Isso existe, tá? Existe, já vi isso aí muitas vezes, né? A melhor coisa que tem é chamar a pessoa, pastor, é chamar a pessoa, conversar com ela, né? Conversar com ela e explicar por dentro da Bíblia o que é perseguição, o que é falha, o que é erro, certo? Quando a pessoa está errado, alguém tem que mostrar para ele que ele está errado, por dentro da Bíblia, certo? E eu não entendo, tem certas pessoas que arrumam uma perseguição dentro da igreja, por exemplo, assim, faz uma picuinha, né? Fulano inventa uma história e aí fica disseminando aquilo, fica falando para né, para toda a igreja. Claro que o pastor não vai gostar disso. O pastor não vai gostar, ele vai ficar indignado com aquilo. Não é verdade, e daí ele fica falando, entendeu? Por exemplo, criar uma situação de, fulano pegou um dinheiro, uma situação de adultério, fulano lá tá em adultério, nem tá nada, nem o outro nem roubou, mas criou aquele assunto. Aí pronto, chegou lá no dirigente, já tá um monte de gente, já tá assim, ó, entendeu? E isso sim, aí se torna uma perseguição, porque os outros vão falar, não, mas não é verdade. Daí o pastor já diz, não é verdade isso aí, não. Tem testemunho que não é verdade. Pronto. Aquele que fez toda aquela, né, aquela picuinha lá, que não vigiou com a língua, não vigiou, né, nas palavras, ele vai ser perseguido dentro da igreja. Vai ser perseguido. Agora, tem pessoas que faz tudo certinho. Tudo certinho. E aí tem um que não entende a palavra de Deus, certo?
e vai pelo ouvido do outro. Ah, o outro diz assim, não, fulana faz isso, isso, isso. E aí ele acredita naquela pessoa e não acredita naquele que está sendo perseguido, aquele que faz certinho na palavra de Deus, e, né? Tá na doutrina, tá obedecendo ao regulamento da igreja, tá, por exemplo, indo nos cultos, tá indo na oração, mas não, pro dirigente ou para aqueles obreiros ali, aquela pessoa tá errado. Não, ele vem aqui e tudo. Ela vem aqui, mas não é isso aí. Não é isso aí que está acontecendo. Fulana disse isso, fulano disse aquilo, EPPP, tá entendendo? E aí o que acontece? Aquela pessoa está sendo perseguido, mas é por causa da justiça, está sendo correto. Aí sim, aí entra essa palavra aqui. Bem-aventurado aqueles que estão sendo perseguidos por minha causa, né? Aí sim, aí realmente é uma perseguição, porque a pessoa está correto, está certinho, né? Tá fazendo tudo certinho, é uma perseguição, tá? No meu ponto de vista, irmãos, no meu ponto de vista, perseguição dentro da igreja, não existe. Para mim não existe. O que existe é falta de entendimento, tanto daquele que está sendo perseguido, tá? Como aquele que está perseguindo. Para mim não existe. Perseguição dentro da igreja não, tá? Não existe. Eu já digo, não existe. Não pode existir, tá? Não pode existir perseguição dentro da igreja. Agora, fora da igreja, aí é diferente. Por quê? Porque fora da igreja vai estar as pessoas incrédulas, vai estar os ímpios, entendeu? Vai estar os homens maus, vai estar todo tipo de gente lá fora da igreja, certo? Agora, dentro da igreja, não, pensa bem. Dentro da igreja tem o quê? Homem de Deus. Tem o quê? Mulher de Deus. E os homens de Deus que dão lugar ao Espírito Santo? As mulheres de Deus que dão lugar ao Espírito Santo, quer dizer, vão perseguir uma pessoa? Não. Meu ponto de vista, não. Entendeu? Mas acontece em alguns lugares devido ao conhecimento, que falta conhecimento bíblico, falta posicionamento, entendeu? A pessoa não se coloca na posição, a pessoa não se coloca diante de Deus, né? Aí sim, aí é uma perseguição, né? Aí tem gente que persegue, falta entendimento. Um está perseguindo o outro, falta entendimento, né? Então graças a Deus, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu fui perseguido em algumas igrejas, fui perseguido, fui, dentro da igreja, fui. Mas eu vejo isso que não pode existir. Não pode, entendeu? Não pode. Eu, quando era perseguido em certas coisas, eu dava risada. Sabia que estava acontecendo aquilo, mas eu dava risada. Por quê? Tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que saber quem está certo e quem está errado, tem que orar, pedir para Deus confirmação, né, de Deus, o que está certo e o que está errado, né? Não é simplesmente, eu, eu vou fazer por exemplo assim, vou comentar um assunto, tá? Vou começar a comentar um assunto de tal igreja, certo? De tal obreiro ali, tal membro, e vai ser tudo bem. Não, não é por aí não. Não funciona não. Não funciona não, não é assim não. Por que tem muitas pessoas que arrumam perseguição? Eles conseguem arrumar perseguição. Porque eles falam às vezes demais, eles falam coisa que não é para falar, aí os outros começam a perseguir. Um outro lá começa a perseguir, por quê? Falou uma coisa que não era para falar, né? Tomou uma atitude errada, pronto. Já pessoas começam a perseguir ele. Vocês estão entendendo? Então tem perseguição que a pessoa mesmo arruma a perseguição. Não há uma perseguição de justiça, que nem está aqui na Bíblia. Não. A pessoa arruma um problema, né? E aí é perseguido. Né? Para mim, perseguição dentro da igreja não deve existir. Tá? Não deve existir.
Todos têm que buscar conhecimento bíblico, tá? Saber o que é pecado, o que não é, o que é doutrina, o que não é, certo? Ter entendimento da palavra de Deus, vai para a igreja orar, buscar Deus, sentir a presença de Deus, né? Que graça eu tenho de eu perseguir uma pessoa dentro da igreja, por exemplo, perseguir um pastor, perseguir um obreiro, perseguir um membro, que graça eu tenho? Qual é a cara que eu vou enfrentar o irmão dentro da igreja perseguindo uma pessoa? Não, isso aí não. Não pode acontecer isso. Né? Não pode acontecer isso. Tá entendendo? O que é interessante é buscar a presença de Deus. O que é interessante é buscar o Senhor Jesus. Isso é interessante. Isso faz bem. Porque quando a gente não está sendo perseguido, a gente sente paz. A gente sente paz. E se a pessoa está sendo perseguida, sente uma luta direta, uma luta constante. Perseguição no trabalho, perseguição, né? Alguém perseguindo dentro da igreja, uma inveja, um olho grande, uma coisinha, né? Mas é falta de conhecimento bíblico, tá? Deus, ele dá sabedoria para o homem. O precisa é o homem buscar a sabedoria de Deus, buscar entendimento na palavra, entender se aquilo ali foi uma falha da pessoa, né? Ou se alguém está perseguindo porque a pessoa está correta diante de Deus, né? É isso aí. Graças a Deus, eu entendo bastante isso aí, né, de perseguição. E agora, as últimas congregações que eu estava congregando, né, eu passei por várias, passei por um processo muito grande, né, estou passando ainda. Eu saí da Igreja Deus Amor em 2013, certo? E de 2013 para cá eu passei por várias igrejas, né? Várias igrejas. Eu tive uma experiência muito grande e estou tendo até agora. E eu observei o seguinte, meus irmãos, que dentro das igrejas, outras igrejas, existe assim, ó, as pessoas procuram ter cuidado com isso, entendeu? Porque a perseguição difama a igreja. A perseguição dentro da igreja difama a igreja, certo? Falar mal do próximo, da congregação, daquela congregação, difama a igreja. As almas não permanecem dentro da igreja, certo? Então eu notei tudo isso aí. Eu notei também a falta de doutrina, certo? Doutrina, costumes, as pessoas não permanecem dentro da igreja. Então várias coisas eu observei. Mas eu não fui para julgar. Não, eu fui para trabalhar. E eu tenho certeza que aonde eu passei, graças a Deus, Deus me abençoou, Deus abençoou pessoas, fui bem recebido, certo? Estou sempre bem acolhido para cá ou para lá, sempre me chamam. Sou uma pessoa assim que aonde eu estou, graças a Deus, aonde Deus me coloca, melhor dizendo, eu tenho toda a liberdade espiritual para fazer a obra de Deus, para pregar, para orar por revelação, certo? Para entregar profecia. E a última agora que eu passei assim por um processo ali que eu já tinha passado por um bom tempo atrás. Isto é o seguinte, pegar uma igreja que houve um problema, houve uma perseguição, houve uma divisão e a igreja ficou vazia. Só para vocês terem uma noção das coisas. Uma igreja que tinha 15 membros ficou só com 3 membros, tá? Arrasou, tá? Arrasou, a igreja ficou arrasada por causa de perseguição e por causa de divisão. Por isso que eu digo, não pode ter perseguição, divisão, essas coisas não pode ter dentro da igreja. Então daí eu fui para lá para ajudar o pastor, mas agora, pelo que eu estou vendo, já tem 4 novos membros, né? E daí provavelmente, em breve,
eu vou comunicar aqui no canal onde eu estarei, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Já estou falando aqui agora, porque aí às vezes, né, é importante falar também, né? É importante falar, tá? Gosto de ser muito claro nessas coisas assim, né? Transparente, né? Mas daqui mais um tempo eu disse, né, que um tempo atrás eu disse que eu não sabia até quando iria ficar, né, nessa congregação. Mas é assim, meus irmãos, a gente está aí fazendo a obra de Deus e a gente observa as coisas e graças a Deus, Deus nos dá a direção, tá bom? Então eu estou contando já o que é, né, que eu via, né, e eu digo, perseguição, irmãos, dentro da igreja é falta de entendimento das pessoas, ou a pessoa cometeu alguma coisa, né, que causou a perseguição. Mas pelo certo não pode. Vocês imaginam uma coisa: Jesus saísse, certo? Quando ele saiu, quando ele foi para o céu, imagine só, tinha 12 discípulos, tá? Um deles, claro, um traiu, depois foi substituído e colocado no outro lugar de Judas, tá? Mas se houvesse perseguição entre eles, tá? Como é que ia ficar esses 12 discípulos? Vocês estão entendendo? Pelo contrário, a igreja cresceu, a igreja desenvolveu, a igreja cresceu, houve um crescimento. Então, perseguição dentro da igreja, pode ver que as perseguições que eles tinham era fora da igreja, não era dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreva no canal, divulgue os vídeos em nome de Jesus. Amém?